O pedal tá triste, né? Ele não fazer silêncio, virar para frente. Podia o quê? Terminou não? Silêncio, virar para frente e prestar atenção. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um teórico, um filósofo da economia, que foi o Albert Jacques Turgot. Ele viveu aí no século XVIII, no século do Iluminismo, no século das Luzes, de 1727 a 1781. Ele vai trabalhar a questão da carga tributária e vai levantar o seguinte questionamento: como criar impostos justos e eficientes? Não criando eles. Não criando eles? Você é da teoria de que imposto é roubo? Tem que botar os impostos para funcionar. Não bote palavra na boca. Segundo alguns teóricos, como os libertários, todo imposto é roubo. Uma forma de você subtrair da população o direito que ela conquistou. Mas, oi? Não é roubo, mas é roubado. Não é roubo, mas é roubado, né? Outros teóricos vão dizer o seguinte, né? Existem coisas que são públicas, e essas coisas que são públicas são usufruídas por muitas pessoas, inclusive por toda a população, dependendo da situação e da circunstância. E para administrar essas coisas que são públicas, usadas pela população de forma geral, é necessário, de alguma forma, subtrair o dinheiro da população para que, assim, de forma eficiente, você consiga administrar. Uma estrada. Isso no papel, né? Oi? Claro que é no papel. A teoria é sempre muito bonita, o problema é na prática. Por isso que o Turgot vai refletir sobre como criar impostos justos e eficientes, né? Ele está aí na filosofia política e econômica e vai tentar aí criar uma teoria que elabore impostos que sejam justos e eficientes. E para ser justo e eficiente, primeiro, esses impostos devem ser cobrados com eficiência. Vamos pensar no caso brasileiro. Os impostos aqui são cobrados com eficiência? Só dos pobres, né? Não, os pobres. Os pobres, o imposto sempre em cima. A galera que compra da Shopee, Oi? Gente, né? Essa galera não consegue sonegar impostos. Já os ricos, o que eles mais fazem é sonegar impostos. O sujeito tem a renda de 1 milhão, né, 100 milhões, ele não paga nem 10% disso. Agora o pobre vai comprar um trem da Shein ou da Shopee. Na hora que chega, o trem já vai lá. Uma taxação gigantesca de forma desproporcional. Eu acho absurdo isso, eu acho que devia cortar essa taxação, deixar. Deveria cortar. A taxação dos impostos, para ser mais justa e eficiente, deveria incidir Só não deixar polêmica. principalmente sobre os mais ricos, é o que a gente vai ver, né? Então, a cobrança de impostos aqui no nosso país é eficiente só com aquilo que é consumido pelos pobres. Sobre a renda do pobre. Os ricos conseguem sonegar com muita facilidade, até porque eles encontram brechas nos sistemas, porque eles contratam os melhores contadores, né? Gente, rapidinho, presta atenção. Hoje, somente hoje, o recreio de vocês é 8h40, porque eu tive que inverter com os meninos do terceiro, por causa do trote, tá? 8h40 vocês descem, lanche e sobe 9 horas. O que é o lanche? Feijoada. Terceira mais legal, né? Então os impostos são cobrados com muita eficiência dos pobres, principalmente porque a taxação, a tributação no nosso país incide muito mais sobre o consumo. Quando você cobra imposto de uma empresa, o que essa empresa faz? Ela joga esse imposto no valor do produto. E aí quem vai pagar no final das contas é o consumidor, que é o pobre. O rico ele poupa dinheiro, o pobre, tudo que ele ganha gasta, porque não sobra. Então praticamente toda a renda do pobre é tributada. Se ele ganha um salário mínimo, só ali de início ele já tem uma tributação, já vai diminuir o salário mínimo. Ele tem o salário bruto e aquilo que ele vai receber líquido. Então uns 10% já vai embora só de impostos.
Depois, na hora dele gastar e consumir isso, tudo vai ter impostos embutidos, todos os produtos que ele for consumir. E por conta disso, mais de 50% do salário do pobre vai para os impostos. Agora, um milionário, um bilionário no nosso país, ele só nega impostos, ele dá golpe, igual a galera das Americanas. Americanas deu um golpe aí, financeiro, e os donos dela estão ali entre os 3 mais ricos do Brasil. Dá golpe. O que ele ganha, ele não paga os devidamente esses impostos, então não há eficiência. Devem maximizar o bem-estar e render receita suficiente. No país, no nosso país, os impostos rendem receita suficiente. Nós chegamos a cifras aí, anuais de trilhões de reais em impostos. O problema é maximizar o bem-estar. Essa renda que é suficiente, ela é revertida para o bem-estar da população. Aí entra os políticos, né? Para subviar o negócio, para desviar as verbas e não deixar com que as coisas públicas sejam eficientes e produzam e maximizem o bem-estar da população. Você abre os hospitais, todos em situações precárias, Sim. a população morrendo na fila esperando atendimento. Com certeza. Você vê as escolas. Aqui o Frei Egídio é uma escola privilegiada, né? Porque aqui tem ar-condicionado nas salas, tem data show em todas as salas, tem uma estrutura física top. Mas isso é a realidade das escolas brasileiras? Não. As escolas brasileiras, Não a foi situação é precária, eles estão caindo aos pedaços. Por quê? Não há eficiência e não maximiza o bem-estar Com 2 cachorros, você ficava na sala de costa por das situações. A segurança pública, ela funciona direitinho no nosso país? Se funcionasse, nós teríamos os mais altos índices de assassinatos do planeta. Índices que se comparam a países que estão em guerra. Você está roubando munição. Índice de roubo, de assaltos também altíssimo. Então não há uma eficiência também da segurança pública. Não produz ou não maximiza o bem-estar. Por quê? Falta contingente de policiais. E falta também mais investimento para que a polícia consiga chegar, através da inteligência, a esses grupos que promovem crimes. Então, se tivesse uma inteligência da polícia mais eficiente, com certeza a segurança pública seria muito melhor e poderia prevenir crime, em vez de trabalhar só no sentido de remediar. Porque ela só trabalha depois que o crime já aconteceu e mesmo assim não consegue resolver os crimes. Se você tem uma inteligência, você consegue prever os crimes e assim, de alguma forma, impedi-los. Outra coisa, devem distorcer os mercados o mínimo possível. Os impostos do nosso Brasil distorcem os mercados. Tem mercados que têm privilégios e tem mercados que se fodem mais. Igual a galera que estava trabalhando de importar da Shein e da Shopee, tinha montado negócio. Essa galera se fudeu. Se lascou. Enquanto outros grupos tiveram privilégios aí. Quem se deu bem com a Shopee? E quem no comércio local se deu bem? Ninguém. O velho da van, o dono da Pernambucana, só os bolsonaristas, né? Os bolsonaristas estão se dando bem aí com a taxação da Shopee e da Shein. Por isso que eles estão danadinhos, né? Não. Tá. E o velho da van falar alguma coisa do atual governo agora? Eu não vi, mas ele tava com a camiseta no programa do Sérgio Portiolli, ele tava com a camiseta do Brasil, que eu quero é um Brasil. Pode deixar atrás, se não passar essa pergunta, o que você vai fazer A galera tava escrito que eu quero que o meu presidente não Então, acaba distorcendo os mercados
segundo Turgot, deveria distorcer o mínimo possível, devem incidir sobre os que mais se beneficiam. O dono da van, ele se beneficiou pra caralho. Com certeza. Essas medidas da Shein e da Shopee. Será que os impostos aumentaram sobre os lucros deles? Ou sobre a renda deles? Porque o mais eficiente não é você tributar as empresas. O mais eficiente é você tributar a renda das pessoas. Porque a empresa vai repassar esse preço para o produto. E aí vai atrapalhar o mercado. Quando você vai sobre a renda do indivíduo, aí você acaba tirando esses privilégios e regalias de alguns grupos. Devem incidir do mesmo modo sobre pessoas semelhantes. Acontece isso no Brasil? Não. Os impostos incidem de forma semelhante? Não. Como eu disse, um sujeito que ganha um salário mínimo, mais de 50% do salário dele vai para impostos. Quem ganha acima de 3 mil, de 3 mil e é uma renda que vem de salário, quem ganha um salário de 3, 4 mil por mês até 1 milhão, né? Quase impossível ter alguém que recebe um salário de 1 milhão, né? Mas tem os jogadores de futebol, mesmo assim não é salário, né? E ele só nega também. É um monte de coisa. Tudo só nega. O Neymar foi embora foragido aqui, né? Sonegador de impostos. Então, Sonegador de imposto. mas quem recebe salário em folha, aquele salário de contra-cheque, o imposto de renda todos os anos, o Leão tributa 27 a 30% do salário dele, ou da renda dele. Então o Leão já dá uma mordida significativa ali. Outros indivíduos, aqueles que ganham lucros e dividendos, que investem em bolsa, não há tributação, ou não havia, né? Com essa reforma tributária vai começar a tributar essa galera. Isso eu concordo. Então se você investe em bolsa, não tinha tributação nenhuma. Só investir em calçado. É um sujeito que não está trabalhando, ou seja, não está produzindo nada na economia real, ele está trabalhando numa economia virtual, investindo em empresas muitas vezes que nem são do Brasil, investem em empresas estrangeiras. Muitas das vezes ela não existe, dá o golpe nele, ele faz tudo. E aí, se você pegar os Estados Unidos, que a galera fala que é a terra da liberdade, que é a terra onde você não tem essas taxações de impostos, tem sim, meu amigo. Todo lugar tem. Chega todo ano pra mim um bagulho lá do governo norte-americano lá. Eu nunca respondi aquela ligada. Por isso que eu também não recebi até hoje do YouTube, né? Eu tenho pelo menos uns R$2.000 para receber do YouTube. Assina ele lá, lê o trem aí. Por isso que não recebeu, Não é? Eu vou ter que pagar imposto nos Estados Unidos, né? Vou ter que preencher o bagulho lá. Uma parte disso vai tudo pra lá, né? Mas eu também recebo dólar no YouTube, né? Ó, então compensa, hein? Então, e eu tô trabalhando aqui do Brasil. Eu nem tô trabalhando lá nos Estados Unidos. Só porque a empresa é de lá, eu que tenho que pagar imposto. Olha o bagulho, moço. Olha só como é que eles fazem de forma eficiente lá. É sobre a renda, sobre o que eu tô ganhando. Não sobre a empresa que é o YouTube. O mais eficiente seria fazer isso aqui no Brasil também. Eu também. É Murilo. Põe os meus dados. E aí você vai ter que pagar imposto 2 vezes, né? Você vai pagar para os Estados Unidos e aqui, porque é renda também. O dinheiro vai estar sendo transferido. Você vai ter que declarar isso e pagar imposto sobre isso. Eu te mando o gatinho na dele. Então Mas você mandou todo Vai? o vídeo. É você. É uma dupla tributação, né? Você tem que pagar para 2 países diferentes. Eu não sei quanto é no final, porque não fiz as contas, nem sei qual é a taxação dos Estados Unidos lá. Aqui no Brasil é 30%, né? Então devem incidir do mesmo modo sobre pessoas semelhantes. Aqui não funciona assim. Quanto mais pobre, mais imposto você paga sobre a sua renda. Isso eu acho um absurdo. Devem incidir principalmente sobre os que podem pagar mais. Ou seja, quem paga mais deveria pagar mais Ainda. mas não. Quem ganha menos aqui no nosso país é que paga mais imposto. Mas algum dia eu vou falar lá em cima Então quem deve pagar imposto? e não pagarem tudo. Todo mundo. Uma sociedade ideal não seria preciso impostos.
na sociedade anarcocapitalista, que é tão utópica quanto o comunismo, né? São duas utopias. O comunismo, acreditar que todo mundo vai produzir e vai repartir de forma igualitária. E o anarcocapitalismo, acreditar que tudo pode ser produzido por empresas privadas. Uma coisa que não compensa. Tem mercados que empresas privadas não querem atuar. Você acha que uma empresa de avião ela vai fazer voo com a cidade lá na bimboca do mundo? Não tem público. Você acha que a empresa de avião vai querer ir lá? Não vai. Não. Perfeitamente. Então tem mercados que não tem como a iniciativa privada atuar. Por quê? Porque não compensa. É prejuízo. Tem alguns bairros aqui no Berlândia que se não fosse o sistema de transporte público, se fosse tudo privado, não teria ônibus que ia. Vamos glória por aí. Só vai por quê? Porque o sistema de transporte público obriga as empresas a ir nesses bairros. Você vai lá, nesse bairro, o ônibus só deprecia, porque o bairro muitas vezes nem asfaltado é. 365, Regaça com o ônibus, esse é o prejuízo, e a manutenção do ônibus será muito maior. Corre risco de assalto, de destruir o ônibus, depredar o ônibus. Ô, lá pro Miranda, professor. o ônibus vai bater com esse guarda. No Miranda, vai um ônibus no Miranda, vai na mão. Uma moça que você contar. Seu motorista vai no máximo 5 pessoas. Tem mais. É um micro-ônibus já tá de bom tamanho. É um micro-ônibus. Então, em algumas situações, A aviação aérea podia pôr tipo. é necessário o público. Porque senão essa galera estava fodida e lascada, né? A mesma coisa com o sistema de saúde, educação. Tem algumas regiões que não compensa a escola. A escola mais dá prejuízo. Eu dou aula em zona rural. Aonde? Emílio Ribas, e Sobradinho está aqui não, mas o Emílio Ribas, que é saído do Uberaba na Floresta do Lobo, cara, lá não compensa. Tem pouquinha gente. São poucos alunos. Se fosse pensar em eficiência, como é que, vou fazer uma escola particular, não compensa, velho. Mas como é que você vai atender os alunos da zona rural? O que é mais barato? Trazer esses alunos de boa cidade ou manter uma estrutura lá? Trazer de vamos pra cidade. Mas quem vai pagar? Ué. Tem que pagar, né? Então ele tentou elaborar um modelo de imposto perfeito. Isso lá no século XVIII, hein? E ele conheceu Adam Smith, os fisiocratas, ele era o defensor do livre mercado. Mas ele percebeu que o mercado não consegue atender todas as demandas. E a população precisa de algumas coisas. E para poder financiar essas coisas que são necessárias para a população, povos passaram imposto. E aí o que ele tentou fazer? Os aristocratas adversários foram alvos de reformas tributárias em 1736 do Turgot, que disse que eles deviam eles não deviam ser mais isentos. Naquela época, vocês lembram a pirâmide? O clero, a nobreza, camponês, burguês e o quem pagava imposto? Trabalhadores, são camponeses, burgueses e artesãos. Nobres, aristocratas e o clero eram isentos, até hoje são isentos. Aqui no nosso país as igrejas são isentas de impostos. Opa, boa ideia. Parte virar pago. E aí você tem pastor aí bilionário. Safados, vagabundos como o Silas Malafaia, Valdomiro Santiago. Apóstolo Valdomiro. Só cara bandido. Sem vergonha. Mala sem alma. Safado, cabra safado. E as igrejas deles são isentas. Os caras, o Edir Macedo. Eu Edir não Macedo tem Edir no Macedo. Brasil.